Quem quer conhecer o Brasil, venha ao parlamento, porque através do parlamento eu conheci o Brasil que eu não conhecia. Conheci o Amapá, com os deputados do Amapá e com meu amigo Davi, conheci o Rio Grande do Sul, não apenas Porto Alegre, mas o belo vinho de Bento Gonçalves, conheci o agronegócio em Mato Grosso, que é uma coisa impressionante quando a gente visita pessoalmente. Está aqui o Brasil e está aqui também os problemas do Brasil. E é daqui que nós vamos resolver os problemas do Brasil, os problemas da pobreza, os problemas dos brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, os milhões de desempregados. As soluções passam pela política. E não haverá investimento privado com reforma tributária, com reforma previdenciária, se nós não tivermos uma democracia forte. Investidor de longo prazo não investe em país que ataca as instituições. E acho que esse é um conflito que nós temos hoje e que nós temos que superar. O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal têm sido atacados muitas vezes de forma exagerada. Mas, em nenhum momento, quando a Câmara foi atacada, e eu pessoalmente fui atacado, eu saí do meu objetivo, que era trazer a Câmara até a votação do dia de hoje. E é por isso que eu agradeço muito a todos os presentes, a todos os deputados, a todas as deputadas, a assessoria da Câmara dos Deputados, de grande qualidade, que nos ajudou, nos assessorou, ao secretário Rogério Marinho, pela dedicação, ao meu amigo Onyx, que diziam que eu estava brigado com ele desde o primeiro dia, todo dia uma notinha, e eu almoçando com ele, falei, estou cansado de ter que almoçar com você por causa de notinha de jornal. Mas, Onyx, parabéns pelo teu trabalho, eu sei que é difícil, no momento de transição, coordenar um governo que foi eleito de forma legítima, com outra proposta, a gente respeita isso, mas nós vamos precisar construir daqui para frente uma relação diferente, onde o diálogo e o respeito prevaleçam em relação a qualquer tipo de ataque. E para encerrar, eu não gostaria, não vou falar sobre alguns excessos que ocorreram hoje aqui no Parlamento, mas quero a reflexão de cada um. Eu vou citar só um exemplo. Eu acho que uma Constituição com ratos, deputada Fernanda, eu acho que não é aquilo que precisa mostrar do Parlamento para o Brasil. A crítica, eu sou contra a Previdência, estão beneficiando A, estão beneficiando B, é da política. Mas eu já vi um vídeo muito bem feito que usava ratos, feito pelo Duda Mendonça, né? Eu acho que esse não é o caminho. O caminho é o respeito a cada um dos deputados, a posição de cada um dos deputados, para que a gente possa, mesmo na divergência, construir um parlamento forte e construir uma agenda que, de fato, reduza as desigualdades, reduza a pobreza nesse país e volte a gerar emprego. Muito obrigado pela confiança de todos. Que Deus nos ilumine. Muito bem, presidente Rodrigo Maia, suas palavras engrandecem o parlamento. Nós só vamos proclamar o resultado quando o presidente sentar aqui, porque ele é que tem que proclamar o resultado. Suas palavras engrandecem o parlamento, engrandece a democracia brasileira. Quero pedir ao plenário, aqueles que concordam, evidentemente, aqueles que não concordam, nós respeitamos, uma grande salva de palmas para o nosso presidente. Está encerrada a votação. Presidente. Brasil!
Resultado: votaram sim 379 senhoras e senhores deputados. Votaram não 131 senhores e senhoras deputados. O substitutivo da comissão especial está aprovado. Estão prejudicados a proposta inicial e as emendas ressalvadas os destaques. Eu fui citado por Vossa Excelência, presidente. Foi sim, senhora. Pode falar à vontade. Quero falar um minuto, presidente. Com o maior prazer, de forma democrática. Pois é. De forma democrática, dizia o Saramago, verdadeiros ataques à democracia acontecem. Hoje, vocês rasgaram um capítulo importante da Constituição Federal. O capítulo da Previdência, o capítulo da Seguridade Social. Deixa ela falar. Respeite a democracia. Espera um pouquinho. Respeite a democracia. Eu falei... Gente. Para perder. Respeite a democracia. Gente, eu falei com todos ouvindo. Ela tem direito de falar com todos ouvindo. Obrigada. Um capítulo importante foi rasgado. Ou pelo menos começou a ser rasgado, porque segue os destaques e segue a votação da PEC 06. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa reforma significa um ataque brutal aos trabalhadores, com os piores métodos possíveis, com o toma lá da cá, com um balcão sujo de negócios que tem a ver com a liberação de emendas parlamentares para comprar votos de parlamentares nessa casa. E se isso não é ser ratazana de terno e gravata, eu não sei o que é ser ratazana de terno e gravata. Me envergonha muito o que acontece aqui na noite de hoje. Mas eu quero terminar citando o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro falou há muito tempo atrás. Isso é igual futebol. Que perdeu. Isso é igual futebol. Muitas lutas. Respeita a democracia. Que perdeu muitas lutas. Que perdeu lutas em defesa dos indígenas, que perdeu lutas em defesa da educação, que perdeu lutas em defesa dos professores, mas que ele não queria um minuto da vida tá do lado dos que venceram. Eu não queria nem um minuto, nem eu e nem nenhum dos parlamentares do PSOL e da oposição. Tá do lado de ratazanas de terno e gravata que rasgaram a Constituição na noite de hoje. Nós estamos do lado dos trabalhadores, das mulheres e daqueles que constroem o Brasil que é de todos e que infelizmente vocês atacam na noite de hoje. Então eu reafirmo, presidente, o meu protesto. A noite de hoje é revoltante, é muito triste, mas eu quero dizer para o presidente, para essa maioria que fez essa votação lamentável, que não tem vitória definitiva e nem derrota que seja permanente. A luta de classes segue sendo o motor da história e nós lutaremos para reverter cada maldade e cada ataque dessa agenda ultraliberal e dessa agenda antipovo que vocês estão levando à frente no Brasil. Viva a luta dos trabalhadores, abaixo a... Ratazana é essa senhora que não respeita a democracia. Deputado Eduardo Bolsonaro. O voto da maioria e respeitar o voto dos parlamentares. É inaceitável esse tipo de declaração. Isso é gente autoritária e que não respeita a democracia. Senhor presidente, para fazer uso da palavra. Pode falar, deputado. Senhor presidente, obrigado por segurar a palavra. Todo mundo sabe que a minha frequência aqui nesses microfones era mais assídua na legislatura anterior, porque eu tenho que medir as minhas palavras, porque muitas das vezes ela é interpretada como sendo a vontade do presidente da República. Eu confesso, colega Pereira, que eu estou tendo um déjà vu nesse momento, que se assemelha muito com o momento que nós vivemos aqui há 3 anos atrás, um outro momento muito importante, onde o deputado Jair Bolsonaro falou também para um presidente da casa a importância e que ele colocava o seu nome na história. Parabéns, presidente Rodrigo Maia, pela condução dos trabalhos dessa reforma que nós estamos aprovando nesse momento. O senhor coloca o seu nome na história do Brasil. E eu finalizo aqui, senhor presidente, falando que isso só foi possível também graças a todos aqueles que ano passado fizeram campanha de graça para o então deputado Jair Bolsonaro. Eles deram a independência necessária para a nomeação dos ministros e assim o ministro da Economia, Paulo Guedes, teve total liberdade para encaminhar para essa casa aqui a reforma da Previdência que vai colocar o país nos trilhos da prosperidade. Muito obrigado, parabéns ao Parlamento. Hoje é uma grande vitória, um grande dia. Parabéns, presidente Rodrigo Maia.